pessoal, tudo bem? Continuando nosso vídeo sobre Roma, vamos mostrar como foi o nosso primeiro dia lá na cidade. Mostramos o quarto em que ficamos no hotel e o que mais fizemos em Roma. Uma curiosidade de cara foi beber a água da torneira que tinha lá no quarto. Será que a água era boa mesmo? Então, quando a gente estava lá dentro do quarto, eu acho que a Lisandra tinha até pesquisado alguma coisa, ou visto alguma coisa sobre a água lá na Itália, né? Que, em teoria, falaram que teria algum gosto diferente, a água. Ela seria até potável, só que tem um gosto peculiar, assim, diferente. Aí a gente resolveu dar uma provada pra ver como que era, se realmente tinha um gosto peculiar, se não dava pra beber de forma alguma. Aí eu provei. Aí o que aconteceu é que realmente tinha um gosto meio de parecido com leite de magnésio, alguma coisa assim. Aquele leite de magnésio que você toma pra problemas ácidos no estômago e tal. Tem mais ou menos aquele gosto estranho. E então realmente não recomendo ficar tentando beber a água da torneira desses lugares assim. Deve beber realmente água mineral comprada no mercado e tal para poder resolver isso. Mas depois a gente vai falar também sobre outras formas de beber água lá que tem lá. Ao decorrer do vídeo a gente vai contar mais. É isso, lá na Europa a gente ouve falar que é possível beber a água da torneira, normal, né? Não só lá na Europa, mas eu acho que nos Estados Unidos também, né? O pessoal tem costume, é normal beber água da torneira. Aqui no Brasil a gente não recomenda fazer isso, devido ao tratamento da água. Mas quando a gente não tinha bebido nem em Madrid, nem em Pamplona, né? Nem em Paris. Mas quando a gente chegou lá em Roma, a gente estava sem água, estávamos morrendo de sede, já chegou naquele limite, a gente precisava beber uma água. Então a gente resolveu testar. Eu falei assim, testa aí. Testa aí pra ver se realmente tem esse gosto assim, pesado, assim, ruim, né? Ele testou, já falou do gosto, mas eu tava morrendo de sede também, então eu fui tentar. Quando eu bebi, era muito ruim o gosto da água. Era muito ruim mesmo, assim, realmente gosto de leite de magnésio, meio... Enfim, tem gosto a água lá. Lá não é insípida, né? A água lá, ela tem gosto. Então, esse foi o nosso quarto que a gente ficou lá em Roma. E a gente ficou, se não me engano, no quarto ou terceiro andar? Não me recordo direito, mas eu acredito que era por aí, mais ou menos pela altura. Foi no quarto ou terceiro andar. Essa era a vista aí do nosso hotel, as casinhas lá de fora, bem típico italiano, né? Essas cores assim meio alaranjadas. Essa era a nossa vista do hotel. E no dia, então a gente chegou lá no hotel, dormimos, descansamos porque estávamos exaustos. E no outro dia fomos passear pelas ruas de Roma. Fomos dar um passeio ali a pé. E fomos conhecendo um pouco mais ali da cidade de Roma, fomos nos apaixonando ali pelas ruas de Roma, vendo ela, né, de dia, como ela era de dia, de verdade. E por isso a gente foi olhando no Google Maps, vendo quais eram os pontos turísticos mais próximos que a gente poderia conhecer logo e quais a gente ia precisar pegar um metrô, pegar um ônibus para poder ter acesso a eles. Dando já ali nas proximidades do hotel, o primeiro ponto turístico, assim, que é bem famoso, conhecido lá em Roma, foi essa Piazza Espanha, que é a Praça da Espanha, né? Que tem essa fonte aí bem no meio e tem umas escadarias que levam a uma igreja, provavelmente, mas a gente não chegou a subir essas escadarias porque a gente estava indo em direção ao metrô. Lá a gente iria comprar os tickets para irmos de metrô até o Coliseu, porque realmente o Coliseu é se eu não me engano, a atração principal lá de Roma, né? Então a gente queria conhecer logo o Coliseu e depois os outros pontos turísticos lá de Roma. Então a gente passou por essa Piazza de Espanha, fomos até o metrô, chegamos lá. Falamos um pouco em italiano com a atendente, ficamos tentando desenrolar
tentando desenrolar ali o italiano pra comprar. Ela que falou italiano, tá? Só pra constar, porque eu não sei nada de italiano. Aí a gente comprou 2 tickets, um pra cada, e pagamos 18 euros pra usarmos durante 3 dias. Ou seja, você podia usar aqueles tickets quantas vezes você quisesse em todos os meios de transporte durante 3 dias. E os dias, né, no caso, não eram 3 dias, seriam 48 horas, não. 72 horas, né? Acho que são 72 horas, que são correspondentes a 3 dias, né? E isso corrido da hora que você comprou o bilhete. Essa também era até a nossa dúvida, né? Será que se eu comprar para 3 dias, ele vai acabar antes da gente ir embora daqui da Itália? Ou se a gente iria precisar comprar outro ticket para usar no último dia na Itália? Não foi preciso, porque como a gente comprou cerca de, talvez, 10 horas da manhã, meio-dia, por aí a gente comprou. Então valeria até o nosso último dia lá em Roma, porque é corrido nessas horas que a gente compra o bilhete. E então a gente achou bem acessível o preço e fomos então de metrô até o Coliseu. E nós conhecemos ali a parte externa do Coliseu, mas não chegamos a entrar. Sim, verdade. No caso, nós estávamos lá no Coliseu, né? Aí a gente até pensou, vamos entrar no Coliseu e tal. Aí a gente resolveu na hora ali pesquisar sobre a entrada no Coliseu. Aí, diferentemente de algumas outras atrações turísticas que a gente previamente já observou já para fazer entrada, coisas que a gente estava muito interessado de entrar e usufruir, tal como lá em Paris, na Disney e tal. Mas, porém, ali a gente deixou de lado e resolveu ali na hora mesmo resolver essa questão, achando que talvez poderia conseguir lá. Vendo que, por exemplo, aqui em muitas atrações no Rio de Janeiro, você consegue ali na hora comprar o ingresso e entrar, né? Mas lá não, lá no caso, pelo fato, acho, de ser muito movimentado, tinha muita gente mesmo ali naquele local, tinha umas praças ali a céu aberto, que tinha muita gente. Então, eu acho que eles não tinham muito essa opção de comprar ali, no momento. A opção era comprar pela internet. E pela internet você tinha lá agendamentos. Você tinha que agendar ali o horário, o dia e tal. E para aquele momento exatamente não tinha opção pra gente. Então, acabou que a gente falou, não, vamos só dar uma olhada aqui por fora do Coliseu, ver outras atrações e se quem sabe outro dia der certo a gente volta, mas acabou que a gente realmente, o spoiler aqui, que a gente não viu ele depois, novamente, não entrou nele. Mas foi muito bom, já ter visto por fora e tudo, foi muito interessante. Talvez numa próxima viagem, com um pouquinho mais de tempo, focado talvez maior ali na Itália, a gente pode estar entrando no Coliseu e tá mostrando até pra vocês e tal, mais adentro, como que funciona o Coliseu, como ele é por dentro, cada coisa e tal. E quem sabe tá mostrando mais sobre ele assim. Mas a princípio, como nós estamos querendo, né, olhar mais coisas, mais atrações, foi até melhor pra gente que tivesse sido assim, porque a gente teria gasto muito tempo ali dentro do Coliseu, provavelmente, porque ele é muito grande, né? E não teríamos visto tudo que nós vimos, que foi sempre tudo muito corrido. Estamos aqui no Coliseu de Roma. Muito calor. Não entramos ainda, não sei se vamos entrar na viagem. Não entramos porque tem que comprar online. E tem hora lá. Tem que comprar online e é por hora. Aí quando a gente foi ver agora, já não tem pra hoje assim agora, só tem pra mais tarde, 5 horas da tarde. A gente não comprou. Quem tá com essa reforma aí? Né? Milhãozinho sentado no Coliseu. O ingresso, quando você compra o ingresso para o Coliseu,
ele dá direito também, assim, tem a opção, né, de você poder ver também o Fórum Palatino, Fórum Romano e o Palatino, que são 2 locais assim de ruínas que você consegue até ver um pouco dessas ruínas de fora quando você vai andando ali pelas ruas próximas ali do Coliseu. Você consegue ver, que vocês vão até olhar aí nas filmagens, é possível ver essas ruínas assim, mas aquilo ali é só um pedacinho, né, do tamanho de tanto de coisa que tem lá dentro. E a gente foi então caminhando, né, ali pelas ruas próximas do Coliseu. A gente caminhou, deu praticamente uma volta no Coliseu, vimos a fila, vimos que estava cheio de gente, vimos também muita polícia lá. Depois subimos para poder tirarmos uma foto e temos uma visão de cima, né, do Coliseu. E tem alguns restaurantes que as pessoas também costumam sentar ali de frente para o Coliseu e tomar um café, comer alguma coisa assim de tarde, de manhã. Nesse dia estava muito quente também, dá pra ver aí que a gente tá usando roupas leves, tentando usar roupas leves, né? Porque estava bem quente. Então é importante, né? E como vocês já estão acompanhando aqui, já sabe que a gente foi no período de junho. A gente foi lá no mês de junho na Europa. E é verão nessa época lá. Então realmente estava muito quente. Para você que vai nessa época, se prepare aí com protetor, com roupas leves, com água, porque é fundamental. Não vá pensando que Europa, então vai ser só frio, não. Nessa época aí, se você for, se prepare, porque o calor também é severo. Esse site aqui, que eu até já tinha visto ele, Civitatis. É um site aqui que eu estou pesquisando. Ele é aqui para uma visita guiada pelo Coliseu, Fórum e Palatino. Você pagaria 40 euros por pessoa, né? E não precisa enfrentar fila. Existe também essa diferença. Você pode comprar o ingresso que você ainda precisa chegar lá e enfrentar uma fila. E tem a opção de você pagar um pouco a mais, claro, sempre. E não precisa enfrentar fila. Você marca, agenda o horário direitinho. Tem uma visita até guiada, né? Tem um guia lá explicando e tal. Todas as coisas lá referentes a esses pontos turísticos aqui. E no caso aqui nesse site você pagaria 40 euros por pessoa. Como é isso, né? Você pode pagar um pouco mais barato, mas aí talvez tenha que enfrentar uma fila grande, a depender da época do ano que você vai visitar. E também não vai ter alguém que vai estar te explicando, você vai ter que aí fazer seu próprio guia, né? Enfim. E aqui tá falando que menores de 18 anos pagam 30 euros. Então, se você estiver indo aí com pessoas menores de 18 anos, já fica ligado aí que tem essa diferença de preço nesse site, tá bom? Depois que a gente teve essa visão aí do Coliseu externa, a gente começou resolveu ficar andando lá pelas ruas da Itália. A gente via o local que a gente queria ir falando, então vamos para aqui, vamos nessa direção. Ele tava muito nessa parte aí de GPS, né, olhando no GPS, eu falava para onde é que a gente queria ir, ele olhava lá no GPS, via a direção e a gente ia caminhando lá. A gente resolveu muito nesse nosso passeio lá na Europa caminhar. A gente gosta de caminhar, é bom, e principalmente quando você vai visitar assim, esses lugares, é bom você bater perna ali, ver realmente, né, vivenciar um pouco ali, caminhando, né, e vendo as coisas ali mais de perto. Sim, até porque muita coisa ali era próxima, não é aquele negócio assim, nossa, você tá no Rio de Janeiro e você vai de uma ponta pra outra e tem que pegar ônibus e demora 2 horas, 3 horas para poder atravessar aí de um ponto turístico para outro, não sei, não. Você podia estar ali a pé, andar um pouquinho e já chegar no outro ponto turístico. É tudo próximo um do outro. Provavelmente pela questão da Roma antiga, né? Ser menor do que a Roma de hoje em dia. Então, tá tudo centralizado ali naqueles pontos. Então, você consegue ver esses pontos turísticos da Roma antiga, todos próximos, todos juntos. Sim. Conhecemos, então, essa Basílica de São Pedro e Damião. Entramos, né? Não estava no nosso roteiro, mas quando a gente viu lá no GPS que tinha essa basílica, a gente resolveu entrar, né? Era de graça, então entramos, compramos até uma água lá, porque, como eu falei, estava muito calor.
toda hora dava sede e nossas águas acabavam muito rápido. Então a gente comprou uma água lá, 2 euros, se eu não me engano, a garrafa de água de 500 ml. Demos uma volta lá dentro, aproveitamos ali, conhecemos um pouco dessa basílica. Vimos então, logo depois, as ruínas, né, do Fórum e do Palatino. E caminhamos em direção a onde fica a prisão que Pedro e Paulo da Bíblia ficaram, que chama de prisão Mamertino. Só um ponto aqui, antes, que eu lembrei aqui de repente, é que quando a gente foi nessa basílica que ela falou, tinha um senhor lá que estava vendendo algumas coisas e ele ficou de olho na Lisandra, falando assim, você tá de regata, viu? Não pode ficar entrando assim de regata não, viu? Aí, tá, mas entra lá rapidinho e vai e sai. Falou, dá uma olhadinha e sai. Aí a gente foi lá rapidinho, deu uma olhadinha e já saiu rapidinho, porque realmente tinha essa questão aí de que eles falavam, regata não pode entrar não. Eles têm essa questão do lugar, né? Do respeito e tal. A gente realmente, quando vai de turista, não pensa tanto nisso, né? Mas como tava muito calor, né? Então eu tava de blusa de alça e com um short. Do short ele não tava falando tanto, né? O short não era tão curto, não. Mas da regata, ele deu essa chamada aí. Mas deixou a gente entrar e a gente fez bem rapidinho ali e saiu. E fomos caminhando aí o nosso passeio lá pela Itália.